133 de 2021. Licitações. Resumo NECTA direcionado para concurso. A Lei número 14.133 de 2021, licitações. A Lei número 14.133 de 2021, chamada de Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece normas gerais para licitações e contratações da administração pública direta, autárquica e fundacionais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também alcança órgãos dos poderes legislativo e judiciário quando exerce função administrativa. Conceito de licitação. Licitação é o procedimento administrativo formal pelo qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para contratar obras, serviços, compra, alienação ou outras soluções necessárias ao interesse público. A licitação não é um ato isolado, é uma sequência organizada de atos, deve respeitar a lei e o edital, deve garantir igualdade entre os interessados, busca a melhor contratação para a administração. Licitação não significa simplesmente escolher o menor preço. A proposta mais vantajosa pode considerar preço, qualidade, técnica, desempenho, ciclo de vida do objeto, custo de manutenção, sustentabilidade, resultados esperados. Natureza jurídica. A licitação é um procedimento administrativo composto por várias fases e atos interligados. Exemplo de atos do procedimento. Primeiro, planejamento. Segundo, elaboração do edital. Terceiro, divulgação. Quarto, apresentação de propostas. Quinto, julgamento. Sexto, habilitação. Sétimo, recurso. 8, adjudicação. E 9, homologação. Pegadinhas. A licitação não é contrato. Ela é o procedimento que normalmente antecede a celebração do contrato. Abrangência da Lei nº 14.133, de 2021. A lei aplica-se, em regra, às administrações públicas diretas, autárquicas, fundacionais, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Também se aplica aos fundos especiais, às demais entidades controladas diretas ou indiretamente pela administração, ao legislativo e ao judiciário, quando estiverem exercendo função administrativa. Não se aplica diretamente a Lei 14.133 de 2021, não rege, em regra, empresas públicas, sociedade de economia mista e subsidiárias dessas empresas. Essas entidades são submetidas principalmente à Lei 13.303 de 2016, conhecida como Lei das Estatais. Também não se submete à Lei nº 14.133 de 2021, contratos relacionados a operações de crédito, gestão de dívida pública, contratações sujeitas à legislação própria. Pegadinha. A autarquia utiliza a Lei nº 14.133 de 2021. Empresas públicas e sociedade de economia mista utilizam predominantemente a Lei nº 13.303 de 2016. Objetos da licitação. A licitação pode ter objeto, compra de bens, locação,
contratação de serviços, obras, serviço de engenharia, alienação de bens, concessão de direito real de uso, aquisição ou locação de tecnologia da informação, prestação de serviços técnicos especializados, contratação de soluções inovadoras. Conceitos importantes sobre o objeto. Compra é aquisição remunerada de bens com entrega única ou parcelada. Exemplo, aquisição de computadores para uma secretaria. Serviços, atividades destinada a produzir utilidades material ou intelectual para a administração. Exemplo, limpeza, vigilância, manutenção, consultoria, desenvolvimento de sistemas. Obra, atividade que envolve intervenção no meio ambiente mediante ações próprias das profissões de arquiteto, engenheiro ou técnico especializado. Exemplos, construção de escola, reforma estrutural, construção de ponte, ampliação de hospital. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade pode ser definido objetivamente pelo edital por especificações usuais de mercado. Exemplo, material de escritório, combustível, setor, serviços padronizados de limpeza, computadores comuns. Para bem e serviço comum, utiliza-se, em regra, o pregão. Bens e serviços especiais são aqueles que possuem alta heterogeneidade ou complexidade, não podendo ser descrito apenas por especificações usuais de mercado. Exemplo, desenvolvimento de uma solução tecnológica altamente personalizada. Serviços comuns de engenharia. Serviço de engenharia que possui ações objetivamente padronizáveis quanto ao desempenho e à qualidade pode ser contratado por pregão. Atenção! Serviços comuns de engenharia admite pregão. Obra não admite pregão. Serviço especial de engenharia não admite pregão. Finalidade da licitação. De acordo com o artigo 11 da Lei 14.133 de 2021, o processo licitatório possui 4 grandes objetivos: selecionar a proposta mais vantajosa, que é a licitação deve buscar o resultado mais favorável para a administração, considerando inclusive o ciclo de vida do objeto. O menor preço inicial pode não representar o menor custo final. Exemplo, a máquina A, preço 80 mil, manutenção cara, alto consumo de energia. Máquina B, preço 90 mil, manutenção barata, baixo consumo de energia. Embora a máquina B seja mais cara inicialmente, ela pode ser mais vantajosa ao longo do tempo. Assegurar tratamento isonômico. Todos os licitantes devem receber tratamento igualitário, sem favorecimento ou perseguições. A administração deve garantir igualdade de condições, competição justa, julgamento objetivo, ausência de privilégio indevidos. Evitar sobrepreços, inexequibilidade e superfaturamento. A licitação deve impedir sobrepreço, preço orçado ou contratado expressivamente superior ao preço de mercado. Preço inexequível, preço tão baixo
que o licitante provavelmente não conseguirá cumprir o contrato. Superfaturamento, dano efetivo ao patrimônio público, como cobrança por quantidade não entregue, medição superior à executada, deficiência de qualidade, alteração contratual que desequilibre o contrato em favor do contratado e pagamento por serviço não realizado. Diferença essencial: sobrepreço é o preço excessivo, superfaturamento, dano efetivo ocorrido durante a execução ou pagamento. Incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. A contratação deve, quando possível, incentivar soluções inovadoras, reduzir impactos ambientais, promover desenvolvimento econômico sustentável e considerar aspectos sociais e ambientais. Alta administração e governança. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. Deve implementar processos e estruturas para avaliar, direcionar, monitorar, prevenir riscos, promover integridade, assegurar eficiência, alinhar as contratações ao planejamento estratégico. Pegadinha. A governança das contratações não é responsabilidade exclusiva do agente da contratação. A responsabilidade institucional pertence à alta administração. Princípios da Lei nº 14.133, 2021. O artigo 5º apresenta extensa lista de princípios. Princípios expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável. Também deve ser observada as disposições da LINDB. Princípios mais cobrados. Legalidade. A administração deve atuar conforme a lei e o ordenamento jurídico. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. A administração só pode agir conforme a autorização jurídica. Impessoalidade. A licitação não pode beneficiar ou prejudicar pessoas específicas. Exige ausência de favorecimento, tratamento igualitário, finalidade pública, critérios neutros. Moralidade e probidade. Os agentes e licitantes devem atuar com honestidade, lealdade, boa-fé, ética e integridade. Publicidade e transparência. Os atos devem ser divulgados para permitir conhecimento e fiscalização. A publicidade do edital ocorre por meio da divulgação e manutenção do seu inteiro teor e anexo no Portal Nacional de Contratação Pública, PNCP. Exceção. O sigilo somente é admitido quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, necessária à proteção das informações legalmente sigilosas, necessário para preservar o orçamento estimado nos termos legais. A publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. Planejamento. A contratação deve ser previamente estudada. A administração deve definir necessidade, solução, objeto,
quantidade, custo, risco, forma de execução, resultados esperados. A falta de planejamento pode gerar compras emergenciais, desperdícios, aditivos, paralisações, sobrepreços, objetos mal especificados. Segregação de funções. As funções relevantes devem ser distribuídas entre agentes diferentes, reduzindo o risco de fraude, conflito de interesse, ocultação de erro e concentração excessiva de poder. Exemplo: não é recomendável que a mesma pessoa elabore integralmente o planejamento, julgue as propostas, fiscalize o contrato, autorize o pagamento. Segregação não significa que todo ato deva ser realizado por pessoa diferente, mas que atividades críticas e incompatíveis não devem ficar concentrados em um único agente. Vinculação ao edital. O edital é considerado a lei interna da licitação. Vincula administração, licitantes, comissão, agente de contratação. A administração não pode criar critérios depois da publicação do edital. Julgamento objetivo. As propostas devem ser avaliadas segundo critérios previamente definidos, claros, impessoais, mensuráveis, relacionados ao objeto. Não se admite julgamento baseado em preferência pessoal. Competitividade. A administração deve evitar exigências desnecessárias que reduzam injustificadamente a participação. É vedado exigir experiência excessiva, direcionar marca sem justificativa, impor condição irrelevante, restringir a participação sem fundamento técnico ou jurídico. Nem toda restrição é ilegal. Uma exigência tecnicamente necessária e proporcional pode ser legítima. Motivação. As decisões administrativas devem apresentar as razões jurídicas, técnicas, econômicas e fáticas. Deve ser motivada, por exemplo, desclassificação de propostas, inabilitação, revogação, anulação, escolha do fornecedor na contratação direta, exigência do edital. Economicidade. Busca obter o melhor resultado com o uso adequado dos recursos públicos, não significa sempre escolher o objeto mais barato. Segurança jurídica. Busca estabilidade, previsibilidade e respeito às regras. A administração deve evitar mudanças inesperadas, interpretação contraditórias, invalidações sem análise da consequência, decisões sem fundamentação. Obrigatoriedade de licitação. A Constituição Federal estabelece que obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública, ressalvados os casos especificados na legislação. Assim, licitar é a regra, contratar diretamente é exceção. A obrigatoriedade decorre da necessidade de proteger o patrimônio público, garantir igualdade, impedir favorecimento, selecionar a proposta vantajosa e assegurar transparência. Contratação direta. Contratação direta é aquela realizada sem licitação prévia nas hipóteses autorizadas por lei. Existem duas formas principais: inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Mesmo sem licitação, deve existir um processo administrativo formal de contratação direta. Licitar é a regra, enquanto inexigibilidade e dispensa são exceções legais. Dispensa
versus inexigibilidade. Inexigibilidade é competição inviável, hipótese exemplificativa, artigo 74, não há como realizar disputa efetiva e a lista é aberta. Na dispensa, a competição é possível, hipótese prevista em lei, artigo 75, a lei autoriza não licitar, a lista é predominantemente taxativa. Frase para memorizar: inexigibilidade, não é possível competir. Dispensa, seria possível competir, mas a lei autoriza a contratação direta. Inexigibilidade de licitação. A licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição. O artigo 74 apresenta hipótese exemplificativa. Isso significa que pode haver outras situações de viabilidade de competição, ainda que não estejam literalmente enumeradas. Fornecedor exclusivo. É inexigível a licitação para aquisição de materiais, equipamento ou gêneros ou contratação de serviço que somente possa ser fornecido por produtos exclusivos, empresa exclusiva, representante comercial exclusivo. A exclusividade deve ser comprovada por documento idôneo. Pode-se utilizar atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante, outro documento capaz de demonstrar a exclusividade. Vedação. É proibida a preferência por determinada marca sem justificativa adequada. Pegadinha. Exclusividade não se presume, deve ser comprovada. Contratação de artista consagrado. É inexigível a contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Empresário exclusivo. Deve possuir representação permanente e contínua do artista no país ou em estado específico. Não é suficiente contrato de exclusividade feito apenas para evento ou local determinado. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Pode haver inexigibilidade para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, prestados por profissionais ou empresas de notória especialização. Exemplo: estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos executivos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão, gerenciamento, treinamento, restauração de obras de arte, controles tecnológicos e de qualidade. Requisitos principais: serviços técnicos especializados, natureza predominantemente intelectual, notória especialização e viabilidade de competição. Pela Lei 14.133, de 2021, não se exige expressamente que o serviço seja singular, como constava na legislação anterior. Contudo, deve permanecer demonstrada a inviabilidade de competição. Notória especialização. É a qualidade do profissional ou empresa cujo conceito no campo de atuação permite concluir que seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado ao objeto. Pode ser considerado desempenho anterior, estudo, experiência, publicações, organização, equipe técnica, aparelhamento e reconhecimento profissional.
A administração não pode apenas afirmar que existe notória especialização, deve demonstrá-la e motivar sua escolha. Credenciamento. A inexigibilidade pode ser utilizada para contratação por meio de credenciamento. No credenciamento, a administração convoca interessados que atendam ao requisito e admita vários prestadores. Exemplo, credenciamento de clínicas para realizar exame pelo mesmo valor definido pela administração. Pegadinha. No credenciamento, não há necessariamente escolha de um vencedor único. Diversos interessados podem ser contratados. Aquisição ou locação de imóvel. É possível a inexigibilidade para aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação, localização, estrutura tornem necessária sua escolha. Deve ser demonstrados necessidade de imóvel, singularidade das características, inexistência de imóveis públicos disponíveis, compatibilidade dos preços com o mercado e avaliação prévia. Dispensa de licitação. Na dispensa existe possibilidade de competição, mas a própria lei autoriza contratação direta. A administração deve observar exatamente os requisitos da hipótese legal. As dispensas podem decorrer de pequeno valor, emergência ou calamidade, licitação deserta ou fracassada, natureza específica do objeto, característica da pessoa contratada, situações especiais previstas na lei. Dispensa em razão do valor. A lei permite contratação direta quando o valor estiver abaixo dos limites legais atualizados. Existem limites diferentes para obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos e outros serviços e compras. Os valores legais são atualizados periodicamente por decreto e divulgados no PNCP. Para a prova, deve-se observar a data indicada no edital e a versão atualizada aplicável. O decreto número 12.807/2025 atualizou os valores da lei número 14.133/2021. Atenção ao fracionamento. É proibido dividir artificialmente a despesa para enquadrar várias contratações no limite da dispensa. Para verificar os limites, considera-se somatório gasto pela unidade gestora no exercício, objeto de mesma natureza, potencial de contratação conjunta. Exemplo ilegal. A administração precisa comprar 100 mil em materiais semelhantes, mas divide a compra em 5 contratos de 20 mil, apenas para evitar a licitação. Isso caracteriza fracionamento indevido da despesa. Dispensa por emergência ou calamidade pública. A licitação pode ser dispensada quando houver situação de emergência ou calamidade pública que exige atendimento urgente. A contratação deve limitar-se ao necessário para enfrentar a situação, evitar prejuízo, preservar serviços, proteger pessoas, obras, bens ou equipamentos. Regras essenciais. Deve haver urgência concreta. O objeto deve estar relacionado à emergência. Não se pode contratar além do necessário. Deve ser praticado preços compatíveis com o mercado.
A contratação emergencial não substitui o planejamento formal. Devem ser adotadas providências para concluir o processo regular. A lei considera emergencial a contratação necessária para manter a continuidade dos serviços públicos. Pegadinha. A emergência causada por falha administrativa não elimina automaticamente a possibilidade de contratação direta. Se a omissão colocar o interesse público em risco, entretanto, os responsáveis pela situação devem ser apurados. Licitação deserta e licitação fracassada. Licitação deserta, nenhum interessado apresenta proposta. Não aparecem licitantes. Licitação fracassada, existe interessado, mas todos são inabilitados ou todas as propostas são desclassificadas. Aparecem licitantes, mas nenhum consegue vencer validamente. A contratação direta poderá ocorrer preenchidos os requisitos legais quando a licitação realizada há menos de um ano não gerar resultado e não puder ser repetida sem prejuízo. Deve ser mantida as condições definidas no edital anterior. Memorização. Deserta, ninguém comparece, e fracassada, comparece, mas ninguém é aproveitado. Processo de contratação direta. Dispensa e inexigibilidade não significa contratação sem processo. O processo deve conter, conforme o caso, documento de formalização da demanda, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termos de referência, projeto básico ou executivo, estimativa de despesa, parecer jurídico, pareceres técnicos, demonstração de recursos orçamentários, comprovação de habilitação, razão da escolha do contratado, justificativa de preço, autorização da autoridade competente. O ato que autoriza a contratação direta ou extrato do contrato deve ser divulgado em site eletrônico oficial. Pegadinhas. Na contratação direta permanecem obrigatórias justificativa da escolha, justificativa do preço, demonstrações da hipótese legal, habilitação mínima necessária. Contratação direta indevida. Se a contratação direta ocorrer indevidamente com dolo, fraude, erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável pode responder solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções. Vedação na licitação. A administração não pode adotar prática que comprometam competição, igualdade, impessoalidade, objetividade, interesse público. Vedações aos agentes públicos. O agente público não pode admitir exigências que comprometam ou restringam injustificadamente a competição. Estabelecer preferência ou distinção pela naturalidade, sede ou domicílio do licitante. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou monetária sem autorização legal. Tolerar situação impertinentes ou irrelevante ao objeto. Criar obstáculos desnecessários à participação.
participar de atos que gerem conflitos de interesse, direcionar a licitação. Indicação de marca. A indicação de marca é excepcional. Pode ser admitida quando houver justificativa formal, por exemplo, necessidade de padronização, necessidade de manter compatibilidade, única marca capaz de atender à necessidade, marca utilizada apenas como referência, melhor compreensão do objeto. Quando usada como referência, deve-se admitir produto similar ou de melhor qualidade, conforme o edital. Pegadinha. A Lei nº 14.133, de 2021, não proíbe absolutamente a indicação de marca. Ela exige justificativa e enquadramento legal. Participação vedada. Não pode participar direta ou indiretamente de licitação ou de execução do contrato, conforme o caso. Autor do anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, quando a licitação tratar de objeto correspondente, empresa responsável pelo projeto em determinadas situações, pessoa física ou jurídica impossibilitada de participar por sanção, pessoas com vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista, civil, com dirigentes ou agentes que atuem na licitação, quando configurada a vedação legal. Empresas controladas ou coligadas, concorrendo entre si. Pessoas condenadas por exploração de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão ou contratação irregular de adolescentes dentro do período legal. E agentes públicos do órgãos ou entidades licitantes. Exceções relativas ao auto do projeto. A participação pode ser admitida como apoio técnico em funções de planejamento, fiscalização ou supervisão, exclusivamente a serviço da administração. Quando a contratação integrada ou semi-integrada transferir ao contratado elaboração de determinados projetos. Modalidade de licitação. A Lei nº 14.133, de 2021, prevê 5 modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Não são modalidade na Lei 14.133, de 2021, convite, tomada de preço, consulta, sistema de registro de preço, credenciamento, pré-qualificação, manifestação de interesse e registro cadastral. Modalidade versus critério de julgamento. Não confunda modalidade é a forma ou procedimento licitatório escolhido conforme o objeto. Exemplo: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Critério de julgamento é o método usado para escolher a melhor proposta. Exemplo: menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior lance, maior retorno econômico. Pregão. O pregão é a modalidade obrigatória para aquisição de bens comuns, serviço comum de engenharia. O pregão utiliza menor preço ou maior desconto, não pode ser utilizado para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, obras, serviços especiais de engenharia, alienação de bens. Pegadinhas. Bens comuns não significa bem barato. Serviço comum de engenharia admite pregão. Obra não admite pregão.
Pregão não é definido pelo valor. Pregão é definido pela natureza comum do objeto. Concorrência. Concorrência é utilizada para bens especiais, serviços especiais, obras, serviços comuns de engenharia, serviços especiais de engenharia. Pode utilizar os critérios menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. Para serviços comuns de engenharia, pode-se utilizar pregão ou concorrência conforme o enquadramento legal e as características do objeto. Concurso. Concurso é a modalidade utilizada para a escolha de trabalho técnico, científico e artístico. O julgamento ocorre segundo os critérios definidos no edital. O vencedor recebe prêmio ou remuneração. Exemplo: concurso para escolha de projeto arquitetônico de uma praça pública. Pegadinha: concurso da lei de licitações não é concurso público para contratação de servidores. Leilão. Leilão é a modalidade utilizada para alienação de bens imóveis, bens móveis inservíveis, bens móveis legalmente apreendidos. O critério de julgamento é maior lance. O leilão pode ser conduzido por leiloeiro oficial, servidor designado. Não possui fase de habilitação típica como nas demais modalidades e deve observar regras próprias do edital. Diálogo competitivo. O diálogo competitivo é utilizado em contratações complexas, nas quais a administração dialoga com licitantes previamente selecionados, busca desenvolver alternativas capazes de atender sua necessidade, encerrar o diálogo e solicita propostas finais. Pode ser utilizado quando o objeto envolve inovação tecnológica ou técnica, necessidade que não possa ser atendida sem adaptação de soluções disponíveis, impossibilidade de administração definir com precisão suficiente as especificações, necessidade de identificar alternativas técnicas, jurídicas ou financeiras. Etapas gerais: publicação do edital, seleção dos interessados, diálogo com os participantes, definição da solução, apresentação das propostas finais, julgamento. Pegadinha: o diálogo competitivo é modalidade e não critério de julgamento ou procedimento auxiliar. Modalidades não são escolhidas pelo valor. Na Lei nº 14.133/2021, a escolha da modalidade depende principalmente da natureza do objeto, da característica da contratação e da complexidade da solução. Não existe mais a lógica geral da Lei 8.666 de 93, de escolher concorrência, tomada de preço ou convite, conforme o valor. Convite e tomada de preço foram extintos. Procedimentos auxiliares. A Lei 14.133 de 2021 prevê os seguintes procedimentos auxiliares: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Atenção! Procedimentos auxiliares não são modalidade de licitação. Credenciamento. Processo administrativo de chamamento público pelo qual a administração convoca interessados para prestar serviços ou fornecer bens
quando preencham os requisitos. Pode ser usada em hipótese de contratação paralela e não excludente. Seleção de critérios de terceiros e mercados fluidos. Pré-qualificação. Procedimento seletivo realizado antes da licitação, destinado a identificar o licitante que preencham as condições de habilitação, bens que atendam à exigência técnica ou de qualidade. Pode ser subjetiva, relacionada aos licitantes, e objetiva, relacionada aos bens. Procedimento de manifestação de interesse, PMI. A administração solicita a iniciativa privada. Estudos, levantamentos, investigações, projetos que auxiliam na estruturação de futura contratação. A apresentação dos estudos não gera direito de preferência, não obriga a administração a licitar, não garante ressarcimento salvo nas condições previstas, não impede por si só a participação do autor na futura licitação. Sistema de Registro de Preços, SRP, é um conjunto de procedimentos para registrar formalmente preços relativos a futuras contratações. O documento gerado é a ata de registro de preço. Característica: não obriga a administração a contratar, permite contratações futuras, pode atender demandas frequentes, favorece compras parceladas, evita manter grandes estoques, pode resultar de pregão ou concorrência. Pegadinha: registro de preço não é modalidade e a existência da ata não obriga a administração a adquirir todos os quantitativos registrados. Registro cadastral. Sistema destinado ao cadastro do licitante e fornecedores. Permite reunir documentos, avaliar desempenho, facilitar habilitação, registrar sanções, manter informações atualizadas. Agentes da licitação. A licitação é conduzida, em regra, pelo agente de contratação. Ele é responsável por tomar decisões, acompanhar o procedimento, impulsionar o processo, executar a atividade necessária até a homologação. Pode ser auxiliado por equipe de apoio. Pregoeiro. No pregão, um agente responsável pela condução é denominado pregoeiro. Comissão de contratação. A comissão pode atuar em licitação de bens e serviços especiais, no diálogo competitivo, em outras hipóteses previstas. No diálogo competitivo, a comissão deve possuir pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes. A regulamentação federal sobre agente de contratação, equipe de apoio, comissão, gestores e fiscais está no Decreto número 11.246, 2022. Forma de licitação. As licitações devem ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. A forma presencial é admitida desde que seja motivada, a sessão seja registrada em ata, ocorra gravação em áudio e vídeo. Pegadinha: a licitação presencial não foi totalmente proibida, mas é excepcional e deve ser justificada. Fases da licitação. O artigo 17 estabelece as seguintes sequências: fase preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Mnemônico: PD, PJH, RH. Preparatória, divulgação, proposta, julgamento, habilitação, recurso e homologação. Inversão das fases. Regra da Lei nº 14.133/2021 é
Julgamento antes da habilitação. Excepcionalmente, a habilitação pode ocorrer antes da apresentação das propostas e do julgamento. Para isso, deve haver ato motivado, previsão expressa no edital, demonstração dos benefícios da inversão. Pegadinha. Na nova lei, a habilitação ocorre normalmente depois do julgamento, mas a ordem pode ser invertida mediante motivação e previsão no edital. Fase preparatória. É a fase de planejamento de licitação. Deve tratar das considerações técnicas, mercadológicas, jurídicas, financeiras, orçamentárias, ambientais, operacionais. Pode conter estudo técnico preliminar, técnico de referência, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, orçamento estimado, análise de risco, definição do objeto, definição da modalidade, critério de julgamento, regime de execução, condição de pagamento, requisito de habilitação, minuta do edital e minuta do contrato. Estudo técnico preliminar. O ETP demonstra o problema a ser resolvido, a necessidade da contratação, as alternativas disponíveis, a solução mais adequada, a viabilidade técnica e econômica. Não deve começar pela escolha de um produto determinado, mas pela identificação da necessidade pública. Exemplo, necessidade transportar equipe de fiscalização. Soluções possíveis: comprar veículo, locar veículos, contratar transporte, usar aplicativo, compartilhar frota. O ETP compara as alternativas. Termo de referência. Documento necessário para a contratação de bens e serviços. Pode conter definição do objeto, quantidade, especificações, fundamentação da contratação, descrição de solução, requisitos, modelo de execução, modelo de gestão, critério de medição, critério de pagamento, forma de seleção, estimativa de valor e adequação orçamentária. Orçamento estimado. A administração deve estimar o valor da contratação com base em preços compatíveis com o mercado. Pode ser considerados banco de preços público, contratação similares, tabelas oficiais, pesquisa com fornecedores, sites especializados, notas fiscais eletrônicas e dados setoriais. Orçamento sigiloso. O orçamento estimado pode ter caráter sigiloso desde que haja justificativa. O sigilo não prejudica o acesso do órgão de controle, seja divulgado após o encerramento da licitação conforme as regras aplicáveis. O sigilo não alcança os órgãos de controle interno e externo. Audiência e consulta pública. A administração pode realizar audiência pública, consulta pública, para receber manifestações sobre determinada licitação. Esses instrumentos ampliam participação social, transparência, qualidade do planejamento, identificação de riscos. Divulgação do edital. O inteiro teor do edital e seus anexos deve ser divulgado no PNCP. Após a homologação, também deve ser disponibilizado documentos elaborados na fase preparatória que não tenham integrado o edital. Impugnação do edital e pedido de esclarecimento. Qualquer pessoa pode impugnar o edital por irregularidade, solicitar esclarecimentos. O pedido deve ser apresentado até 3 dias úteis antes da abertura do certame. A resposta deve ser divulgada no prazo legal, limitado ao último dia útil à abertura. Pegadinha. A impugnação não é exclusiva dos licitantes.
qualquer pessoa pode impugnar o edital. Apresentação das propostas e lances. Os licitantes apresentam suas propostas conforme prazo, forma, especificações, condições do edital. A disputa pode ocorrer pelos modos aberto, fechado e combinado. Modo de disputa aberto. Os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos. É semelhante a uma disputa dinâmica de preço. Modo de disputa fechado. As propostas permanecem em sigilo até o momento definido para sua divulgação. Vedações nos modos de disputa. O modo fechado isolado não deve ser utilizado quando o critério for menor preço ou maior desconto. O modo aberto não deve ser utilizado quando o critério for técnica e preço. Critério de julgamento. A Lei 14.133 de 2021 prevê 6 critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, maior retorno econômico. Menor preço. Vença a proposta de menor valor desde que atenda ao edital, seja exequível, cumpra os padrões mínimos de qualidade. Não significa aceitar qualquer preço baixo. Maior desconto. Vence quem oferece maior desconto sobre o preço global fixado no edital. O desconto normalmente é estendido aos eventuais termos aditivos. Melhor técnica ou conteúdo artístico. O julgamento considera exclusivamente a qualidade técnica ou artística. O edital define prêmio ou remuneração. Pode ser utilizado para projetos, trabalhos técnicos, trabalhos científicos, trabalhos artísticos. Técnica e preço. Combina avaliação técnica, valor da proposta. A ponderação técnica não podem superar o percentual definitivo em lei. É adequada quando o desempenho técnico possui impacto relevante sobre os resultados. Pode ser usada, por exemplo, em serviços técnicos especializados, soluções complexas, tecnologia sofisticada e projetos especiais. Maior lance. Utilizado no leilão. Vence quem oferece o maior valor pelo bem. Maior retorno econômico, utilizado exclusivamente no contrato de eficiência. Vence a proposta que proporcionar maior economia para a administração. A remuneração do contratado será calculada com base em percentual da economia efetivamente obtida. Exemplo: empresa moderniza a iluminação de um prédio público e recebe parte da economia gerada na conta de energia. Julgamento das propostas. A comissão ou agente de contratação verifica conformidade com o edital, preço, técnica, exequibilidade, qualidade, atendimento às especificações. Pode ser desclassificada proposta que contenha vícios insanáveis, não atenda às especificações, apresentem preços inexequíveis, permaneçam acima do orçamento máximo, não demonstrem exequibilidade quando exigido e apresente desconformidade insanável. Saneamento de erros. Erros ou falhas que não alterem a substância da proposta ou a validade jurídica dos documentos podem ser saneados. A nova lei valoriza formalismo moderado, busca do resultado, correção de falhas sanáveis, aproveitamento dos atos válidos. Pegadinha. Nem todo erro formal gera desclassificação ou inabilitação. Negociação. Após o julgamento, a administração pode negociar condições mais vantajosas com
o primeiro colocado. Se o preço permanecer acima do máximo previsto, poderá negociar com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificação. A negociação deve ser conduzida pelo agente competente, registrada, divulgada aos demais participantes. Critério de desempate. Em caso de empate, observa-se sucessivamente disputa final entre os empatados, avaliação do desempenho contratual prévio, ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho e programa de integridade. Persistindo o empate, aplica-se preferências legais a bens, serviços produzidos ou prestados, por exemplo, por empresas estabelecidas no território do Estado do Distrito Federal, do órgão licitante, por empresas brasileiras, por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento no país, por empresas que comprovem prática de mitigação ambiental. Habilitação. Habilitação é a fase que verifica se o licitante possui capacidade para executar o objeto. Divide-se em habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômica e financeira. Habilitação jurídica demonstra a capacidade do licitante para exercer direitos e assumir obrigações. Exemplo: contrato social, estatuto, ato constitutivo, registro empresarial, autorização de funcionamento. Qualificação técnica demonstra capacidade técnica para executar o contrato. Pode envolver registro em conselho profissional, atestado de capacidade técnica, indicação de equipes, instalações, equipamentos, experiência anterior, comprovação de profissionais habilitados. As exigências devem ser necessárias, proporcionais, relacionadas ao objeto. Regularidade fiscal, social e trabalhista. Pode envolver comprovação de inscrição no CPF ou CNPJ, inscrição estadual ou municipal, regularidade com fazendas públicas, regularidade com Seguridade Social, regularidade com FGTS, inexistência de débitos trabalhistas, cumprimento de proibição de trabalho infantil irregular. Qualificação econômica e financeira demonstra a capacidade financeira do licitante para cumprir o contrato. Pode envolver balanço patrimonial, demonstrações contábeis, certidão negativa de falência, índice econômico, capital mínimo, patrimônio líquido mínimo. A exigência não pode ser excessiva ou sem relação com o risco contratual. Declaração sobre reserva de cargos. O licitante deve declarar que cumpre a exigência de reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz, quando aplicável. Fase recursal. Os licitantes podem recorrer contra decisões como julgamento das propostas, habilitação ou inabilitação, anulação ou revogação, extinção do contrato, aplicação de determinadas sanções. A intenção de recorrer deve ser manifestada imediatamente quando exigido pelo procedimento sob pena de preclusão. Em regra, há uma fase recursal única relativa ao julgamento e à habilitação. Efeito dos recursos. Os recursos contra determinadas decisões possuem efeito suspensivo até decisão final de autoridade competente. A autoridade pode reconsiderar a sua decisão, encaminhar o recurso à autoridade superior. Homologação. Homologação é o ato pelo qual a autoridade superior verifica a regularidade do procedimento, confirma o resultado, encerra a fase externa,
Ao final, a autoridade pode determinar o retorno dos autos para correção, revogar a licitação, anular a licitação e adjudicar o objeto e homologar a licitação. Adjudicação. Adjudicação é a atribuição do objeto ao vencedor. Ela não é a celebração do contrato, não transfere imediatamente o bem, não garante direito absoluto à contratação, impede em regra a contratação do objeto com outro licitante sem fundamento. Na Lei nº 14.133 de 2021, a adjudicação e a homologação ficam em regra a cargo da autoridade competente ao final do procedimento. Revogação da licitação. Revogação é a retirada de uma licitação válida por razões de conveniência, oportunidade e interesse público. Exige fato superveniente, motivo devidamente comprovado, fundamentação, respeito ao contraditório quando houver interessado afetado. Característica: atinge procedimento válido, decorre do mérito administrativo, possui efeito normalmente prospectivo, não se baseia em ilegalidade. Exemplo: após a licitação, uma enchente destrói o local onde seria executada determinada obra, tornando a contratação desnecessária. Anulação ou invalidação. Anulação é a retirada da licitação ou de ato licitatório por ilegalidade. Pode ser realizada pela própria administração por autotutela, pelo Poder Judiciário quando provocado. Característica: decorre de ilegalidade, não é decisão de conveniência, deve indicar os atos com vícios insanáveis, pode produzir efeitos retroativos, exige análise das consequências, deve preservar atos que possam ser aproveitados. A Lei nº 14.133 de 2021 utiliza a lógica de anulação quando existe ilegalidade com avaliação dos efeitos e consequências da decisão. Revogação versus anulação. A revogação, o ato válido, conveniência e oportunidade, mérito administrativo, e a administração é que revoga. Existe fato superveniente, efeito normalmente futuros. Na anulação, o ato é ilegal, ilegalidade, controle de legalidade, administração ou judiciário, exige vício jurídico, pode produzir efeitos retroativos. Memorização. Revoga-se o que é válido, mas deixou de ser conveniente. Anula-se o que nasceu e se tornou ilegal. Contraditório antes da revogação ou anulação. Quando a decisão puder afetar licitantes ou contratados, deve ser assegurada a manifestação dos interessados. Pegadinha: revogação e anulação não devem ser praticados arbitrariamente. Exige motivação e, quando houver efeitos sobre direitos ou interesses contraditórios. Aproveitamento dos atos. A existência de um vício não significa necessariamente que todo procedimento será destruído. A autoridade deve verificar se o vício é sanável, quais atos foram afetados, se os atos posteriores dependem do ato inválido, se é possível preservar partes válidas, consequências econômicas e administrativas da invalidação. Desistência da proposta pelo licitante. Após a abertura da proposta, o licitante não pode simplesmente desistir. A desistência somente será admitida quando houver motivo justo, fato superveniente, aceitação pela administração. Exemplo: a empresa não pode apresentar proposta muito baixa para vencer e depois desistir apenas porque percebeu que o contrato não será lucrativo.
A desistência injustificada pode gerar sanções. Recusa em assinar o contrato. O vencedor é convocado para assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente. Se não comparecer ou se recusar injustificadamente, perde o direito à contratação, pode sofrer sanções, pode responder por prejuízo. A administração poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação. Desistência da administração. A administração não possui liberdade para abandonar o certame sem fundamento. Se não desejar mais contratar, deverá revogar a licitação por interesse público decorrente de fato superveniente ou anular o procedimento por ilegalidade. Em ambos os casos, deverá motivar a decisão. Controle das contratações. Gestão de risco. As contratações públicas devem submeter-se a práticas contínuas de gestão de risco, controle preventivo, controle concomitante, controle posterior, transparência, responsabilização. O controle não deve ocorrer apenas depois do dano. Linhas de defesa. A Lei 14.133 de 2021 organiza o controle em 3 linhas de defesa. Primeira linha de defesa, formada por servidores, empregados públicos, agentes de licitação, autoridades que atuam na estrutura de governança. É o controle realizado por quem executa e gerencia as atividades. Segunda linha de defesa, formada pelas unidades de assessoramento jurídico, controle técnico do próprio órgão ou entidade e atuam orientando, prevenindo e verificando a conformidade. Terceira linha de defesa, formada por órgão central de controle interno, Tribunal de Contas, realiza avaliação independente e fiscalização. Memorização. Primeiro, linha, quem executa. Segunda linha, jurídico e controle interno local. E terceira linha, controle central e Tribunal de Contas. Controle preventivo. Os órgãos de controle devem priorizar medidas destinadas a prevenir irregularidade, melhorar a governança, orientar gestores, capacitar agentes, aperfeiçoar processos e evitar danos. O controle deve considerar oportunidade, materialidade, relevância, risco, razões apresentadas pelo gestor e resultados obtidos. Acesso dos órgãos de controle. Os órgãos de controle possuem acesso irrestrito aos documentos e informações necessárias à fiscalização. Mesmo informações classificadas como sigilosas podem ser acessadas pelos órgãos competentes que ficam responsáveis pela preservação do sigilo. Suspensão cautelar da licitação. Ao suspender cautelarmente um processo licitatório, o Tribunal de Contas deve pronunciar-se definitivamente sobre mérito da irregularidade dentro do prazo legal. O órgão licitante pode apresentar informações sobre medidas adotadas, consequências da suspensão, custo, risco, prejuízo aos interesses públicos e alternativa possível. O controle deve analisar não apenas a irregularidade abstrata, mas também as consequências práticas da decisão. Participação popular no controle. Qualquer pessoa pode apresentar aos órgãos de controle e ao Tribunal de Contas contra irregularidades na aplicação da Lei 14.133. Isso reforça publicidade, transparência, controle social, proteção ao patrimônio público. Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. O PNCP é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória de atos exigidos pela lei.
pode divulgar plano de contratação anual, catálogos eletrônicos, editais, avisos, ata de registro de preço, contratos, termos aditivos, notas fiscais eletrônicas, informações sobre fornecedores. Importância para a prova. O PNCP busca centralizar informações, ampliar publicidade, facilitar o controle, permite acesso nacional às contratações, aumenta a competitividade. Revogação, anulação e fracasso da licitação. Não confunda, licitação revogada era válida, mas deixou de ser conveniente. Licitação anulada possui ilegalidade. Licitação deserta, nenhum interessado participou. Licitação fracassada, participaram interessados, mas nenhum foi validamente habilitado ou classificado. Licitação suspensa, o procedimento foi temporariamente interrompido. Quadro geral das modalidades. Modalidade pregão. É o objeto principal, bens e serviços comum e critério menor preço, maior desconto. Concorrência, bens e serviços especiais, obras de engenharia e tem vários critérios. Concurso, trabalho técnico, científico ou artístico, melhor técnica ou conteúdo artístico. Leilão, alienação de bens, maior lance. Diálogo competitivo, soluções complexas e inovadoras, definido conforme os critérios definidos conforme o objeto. Quadro geral das fases. Ordem fase. Preparatória, divulgação do edital, propostas e lance, julgamento, habilitação, recurso e homologação. A habilitação pode vir antes da proposta e do julgamento, desde que haja motivação e previsão no edital. Pegadinha mais cobrada. Licitação não busca apenas um menor preço, busca a proposta mais vantajosa, considerando qualidade, ciclo de vida e resultados. Licitação é regra, contratação direta é exceção. Dispensa e inexigibilidade exigem processo formal. Inexigibilidade não é igual a dispensa. Inexigibilidade, competição inviável. Dispensa, competição possível, mas a lei permite não licitar. Hipóteses de inexigibilidade não são exemplificativos. O elemento central é a viabilidade de competição. Hipóteses de dispensa são legalmente delimitadas. Não pode ser criada livremente pela administração. Pregão é definido pelo objeto, não pelo valor. Serve para bens e serviços comuns. Pregão admite serviço comum de engenharia, mas não admite obras, serviços especiais de engenharia, serviços intelectuais especializados. Concorrência não é exclusiva de obras, também pode ser usada para bens e serviços especiais e serviços de engenharia. Convite é tomada de preço e tomada de preço não existe na nova lei. As 5 modalidades são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Credenciamento e registro de preço não são modalidades, são procedimentos auxiliares. A fase de julgamento vem antes da habilitação. Essa é a ordem normal da Lei 14.133. A ordem pode ser invertida desde que haja motivação, esteja previsto no edital e a habilitação venha antes da proposta e julgamentos. Forma eletrônica é preferencial. A forma presencial é possível, mas deve ser motivada e gravada. Nem todo erro formal elimina o licitante. Falhas sanáveis podem ser corrigidas. Revogação não decorre de ilegalidade. Ilegalidade, anulação. Interesse público, superveniente, revogação. O judiciário pode anular, mas não revogar. A revogação envolve mérito administrativo. O orçamento sigiloso não é sigiloso para os órgãos de controle. O acesso dos órgãos competentes permanece garantido. Licitação deserta não é fracassada. Deserta ninguém comparece, fracassada todos são eliminados.
A adjudicação não obriga absolutamente a contratação. A administração pode justificadamente anular ou revogar. Contratação emergencial não elimina a responsabilidade. Se a emergência decorreu de falha administrativa, os responsáveis podem ser apurados. Licitação. A licitação tem como único objetivo selecionar a proposta de menor preço? Errado. A licitação busca a proposta mais vantajosa, que pode considerar qualidade técnica, sustentabilidade, ciclo de vida e outros fatores. A inexigibilidade ocorre quando a competição é possível, mas a lei autoriza a contratação direta? Errado. Essa descrição corresponde à dispensa. Na inexigibilidade, a competição é inviável. A hipótese de inexigibilidade prevista no artigo 74 são exemplificativas? Certo. O elemento determinante é a viabilidade de competição. O pregão pode ser utilizado para obras de engenharia quando o objeto estiver bem especificado? É errado. O pregão não é utilizado para obras. Pode ser utilizado para serviços comuns de engenharia. O concurso previsto na Lei 14.133 destina a seleção de servidores públicos? Errado. Destina-se à escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O sistema de registro de preço constitui modalidade de licitação? Errado. É procedimento auxiliar. Na sequência ordinária da Lei 14.133, o julgamento procede à habilitação? Certo. A inversão é possível apenas mediante motivação e previsão no edital. As licitações devem ser realizadas obrigatoriamente de forma eletrônica, sendo proibida a forma presencial? Errado. A forma eletrônica é preferencial. A preferencial é excepcionalmente admitida mediante motivação e gravação da sessão. A revogação ocorre quando a administração identifica ilegalidade sanável na licitação? Errado. A ilegalidade gera anulação. A revogação decorre de conveniência ou oportunidade associada a fato superveniente. A licitação pode ser anulada pela administração ou pelo Poder Judiciário? Certo. A administração utiliza a autotutela enquanto o Judiciário atua quando provocado. A licitação deserta ocorre quando todos os licitantes são inabilitados? Errado. Nesse caso, a licitação é fracassada. Na deserta, nenhum interessado apresenta proposta. A contratação direta dispensa a elaboração de processo administrativo? Errado. A contratação direta exige processo com justificativa, estimativa de despesa, razão da escolha, comprovação de habilitação e autorização. A indicação de marca é sempre proibida nas licitações públicas? Errado. Pode ser admitida excepcionalmente desde que devidamente justificada e enquadrada nas hipóteses legais. A adjudicação atribui o objeto ao vencedor, mas não equivale à assinatura do contrato? Certo. A contratação fica ainda depende de convocação e celebração do instrumento contratual. No diálogo competitivo, a administração dialoga com o licitante previamente selecionado antes da apresentação das propostas finais? Certo. O objetivo é identificar ou desenvolver soluções adequadas para uma necessidade complexa. Pontos mais cobrados pelas bancas. Priorize. Diferença entre dispensa e inexigibilidade, as 5 modalidades, pregão e concorrência, critérios de julgamento, fase de licitação, possibilidade de inversão das fases,
princípio do artigo 5º, finalidade dos artigos 11, revogação e anulação, licitação deserta e fracassada, procedimentos auxiliares, contratação direta, forma eletrônica, habilitação, controle em 3 linhas de defesa, PNCP, agente de contratação e pregoeiro, orçamento sigiloso, saneamento de falha e vedação ao direcionamento. Revisão relâmpago. A licitação é o procedimento administrativo utilizado para selecionar a proposta mais vantajosa e assegurar igualdade entre os interessados. As finalidades são proposta vantajosa, isonomia, prevenção de sobrepreço, inexequibilidade e superfaturamento, incentiva à inovação e ao desenvolvimento sustentável. As modalidades são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. As fases seguem a ordem: preparação, edital, proposta, julgamento, habilitação, recurso e homologação. Na contratação direta, inexigibilidade, competição inviável e dispensa competição possível, mas a lei permite não licitar. Na extinção do procedimento, revogação, interesse público e fato subveniente, anulação, ilegalidade, deserta, ninguém participa e fracassada, participantes são eliminados. No controle, primeira linha, agentes e gestores, segunda linha, jurídico e controle interno do órgão, terceira linha, órgão central de controle interno e Tribunal de Contas. Frase final para memorizar. A Lei nº 14.133 de 2021 valoriza planejamento, governança, transparência, competição, gestão de risco, resultado e controle preventivo. Bons estudos.